Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É com grande alegria no coração que damos início a mais um momento especial de aprendizado e reflexão em nossa caminhada espiritual. Hoje, estamos aqui reunidos para explorar um tema de profunda importância e significado para a nossa fé: o Novo Testamento. O Novo Testamento, como muitos de vocês sabem, é uma coleção de livros sagrados que nos traz as palavras e os ensinamentos de Jesus Cristo, bem como das primeiras comunidades cristãs que se formaram após sua ressurreição. Ele é a continuação da revelação divina, um testemunho poderoso do amor de Deus por nós e da promessa de salvação que ele nos oferece. Ao longo do vídeo, iremos mergulhar em algumas das principais mensagens contidas nesse conjunto de escrituras. Vamos falar sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida e o ministério de Jesus, destacando seus milagres, suas parábolas e, acima de tudo, o sacrifício que ele fez por cada um de nós na cruz. Também abordaremos as cartas de Paulo e de outros apóstolos, que nos oferecem orientações valiosas sobre como viver em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. É muito importante que, ao falarmos sobre o Novo Testamento, possamos entender que ele não é apenas um conjunto de textos antigos, mas sim um guia vivo que continua a falar ao nosso coração nos dias de hoje. Cada passagem, cada versículo, traz ensinamentos que transcendem o tempo e o espaço, nos convidando a refletir sobre nossa própria vida e sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu encorajo todos vocês a se juntarem a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Ao longo do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seus comentários, compartilhar suas experiências e reflexões sobre o que o Novo Testamento significa para você. Essas interações são preciosas e podem enriquecer a nossa discussão, permitindo que aprendamos uns com os outros. Além disso, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu convido você a fazê-lo. A sua inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem do amor de Cristo e a promover um espaço de diálogo e aprendizado que é tão necessário nos dias de hoje. Ao clicar no botão de inscrição, você também será notificado sobre novos conteúdos que postamos regularmente, sempre com o intuito de edificar a sua fé e fortalecer a sua caminhada. Enquanto nos preparamos para explorar as riquezas do Novo Testamento, gostaria de lembrar que este é um espaço seguro e acolhedor. Não importa onde você esteja em sua jornada de fé, todos são bem-vindos aqui. Estamos juntos buscando conhecer mais sobre o nosso Deus e sobre o nosso chamado como seguidores de Cristo. Que possamos abrir nosso coração e nossa mente para as verdades que o Senhor deseja nos revelar. Através deste estudo, espero que possamos não apenas adquirir conhecimento, mas também experimentar uma transformação em nossas vidas. Que a palavra de Deus penetre em nossos corações, trazendo consolo, esperança e encorajamento. Que possamos nos inspirar na vida de Jesus e nos esforçar para viver de acordo com os seus ensinamentos, refletindo seu amor e sua graça em tudo o que fazemos. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa exploração do Novo Testamento. Preparem-se para um momento rico de aprendizado e edificação espiritual. Que o Espírito Santo nos guie em cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe cada um de vocês. A grande comissão, conforme encontrada em Mateus 28, 19 e 20, é um dos pilares fundamentais do Novo Testamento e um chamado poderoso para todos os cristãos. Nesta passagem, Jesus, após a sua ressurreição, reúne seus discípulos e lhes confere uma missão que transcende o tempo e o espaço. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Esse mandamento não é apenas um convite, mas uma incumbência, uma responsabilidade que cada um de nós, como seguidores de Cristo, deve abraçar com fervor. Ao refletir sobre essa passagem, somos lembrados de que a evangelização não é uma tarefa opcional, mas uma expressão do amor que recebemos de Deus. Jesus nos chama não apenas a crer, mas a agir. Ele nos instrui a ir além dos muros da igreja, a sair do nosso conforto e a buscar aqueles que ainda não conhecem a sua mensagem transformadora. A grande comissão nos desafia a nos tornarmos agentes de mudança em nossas comunidades, apresentando o Evangelho de maneira prática e acessível. É importante notar que a instrução de Jesus inclui não apenas a pregação, mas também o batismo e o ensino, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Aqui encontramos um modelo de discipulado que vai além de uma mera conversão. Trata-se de um compromisso contínuo com o crescimento espiritual e a formação de novos líderes dentro da fé.
O ato de batizar simboliza a incorporação do novo crente à família de Deus, enquanto o ensino destaca a necessidade de uma base sólida na palavra. A grande comissão nos coloca em uma posição de responsabilidade. Quando Jesus promete estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ele não só nos encoraja, mas também nos assegura que não estamos sozinhos nessa missão. A presença constante de Cristo nos dá a ousadia e a força necessárias para enfrentar os desafios da evangelização. Em um mundo repleto de incertezas e dúvidas, a certeza de que Ele está conosco nos dá confiança para proclamar a boa nova, mesmo nas situações mais adversas. Além disso, essa passagem nos leva a refletir sobre o que significa ser um discípulo. Não se trata apenas de crer em Jesus, mas de viver de acordo com seus ensinamentos e de ser um exemplo para os outros. A verdadeira evangelização se manifesta na nossa vida diária, em como tratamos as pessoas, em nossas ações e decisões. Ser um discípulo implica em viver uma vida que reflita o amor, a compaixão e a graça de Cristo. A grande comissão também nos convida a refletir sobre as nações. Jesus não limita sua missão a um grupo específico, mas a todas as nações. Isso nos lembra da diversidade do corpo de Cristo e da importância de respeitar e valorizar as diferenças culturais e sociais. A missão é global, e cada um de nós tem um papel a desempenhar, seja em nossa própria comunidade, seja em terras distantes. O chamado de Jesus nos desafia a quebrar barreiras, a superar preconceitos e a levar a mensagem de amor e esperança a todos, independentemente de sua origem. No contexto atual, onde as divisões parecem aumentar e o amor ao próximo pode ser desafiado, a grande comissão se torna ainda mais relevante. É um lembrete de que somos chamados a ser pacificadores, a promover a reconciliação e a estender a mão àqueles que estão perdidos e sofredores. A evangelização não é apenas sobre números ou conversões, mas sobre transformação e cura, tanto para o evangelizador quanto para o evangelizado. Assim, ao nos depararmos com Mateus 28, 19 e 20, somos chamados a renovar nosso compromisso com a missão que Jesus nos confiou. Devemos buscar maneiras criativas e autênticas de compartilhar nossa fé, lembrando sempre que a verdadeira transformação vem do coração. A grande comissão não é um fardo, mas uma alegria, uma oportunidade de testemunhar o amor incondicional de Deus em ação, levando esperança e luz a um mundo que tanto precisa. Na prática, isso significa viver como verdadeiros discípulos, prontos para ir, batizar e ensinar, sempre confiantes de que a presença de Cristo nos acompanhará em cada passo dessa jornada. A profundidade do Novo Testamento se revela de maneira singular na passagem de João 3:16, que encapsula a essência do amor divino e a oferta de salvação. Este versículo, que muitos conhecem de cor, é uma janela aberta para a compreensão do coração de Deus em relação à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa declaração poderosa é um convite a todos nós, uma chamada à fé que transcende barreiras e convida cada ser humano a experimentar a plenitude da vida em Cristo. O subtema da salvação através da fé é central para a mensagem cristã. A ideia de que a salvação não é alcançada por obras ou méritos pessoais, mas sim pela fé em Jesus Cristo, revela a graça surpreendente de Deus. O amor que motivou o sacrifício de Jesus não é um amor condicional, mas um amor incondicional, que se estende a todos, independentemente de suas falhas ou do passado que carregam. Essa é uma verdade libertadora que nos diz que não precisamos carregar o peso de nossas transgressões, pois em Cristo encontramos perdão e renovação. A fé, conforme apresentada neste versículo, não é meramente uma crença intelectual, mas uma confiança ativa em Deus. Significa acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo para nos resgatar e que sua morte e ressurreição garantem nossa reconciliação com o Pai. Essa confiança nos transforma e nos impulsiona a viver de forma diferente, a refletir o amor que recebemos em nossas interações diárias. Portanto, a salvação não é apenas um evento passivo. Ela envolve um relacionamento dinâmico e transformador com o Criador. A experiência da salvação nos leva a um novo entendimento de nossa identidade. Ao recebermos a graça de Deus, somos feitos filhos e filhas de Deus.
Essa nova identidade não deve ser apenas uma informação teológica, mas deve manifestar-se em nossas vidas. Em cada ação, palavra e pensamento, somos chamados a refletir a luz de Cristo. É um desafio diário, mas também uma grande alegria saber que somos participantes da natureza divina e que nossa vida pode ser um testemunho do amor e da graça de Deus. Ainda assim, é crucial lembrar que a salvação não é um fim em si mesma, mas um começo. O convite à fé em Cristo nos chama a viver de forma que glorifique a Deus e que atraia outros ao seu amor. A grande comissão em Mateus 28, 19 e 20 nos lembra dessa responsabilidade. Ao nos tornarmos discípulos, somos enviados a fazer discípulos. A evangelização não é uma tarefa opcional, mas uma obrigação que brota do amor que recebemos. Quando compreendemos a profundidade da salvação, somos compelidos a compartilhar essa boa nova com aqueles ao nosso redor. A vida em comunidade, como descrita em Atos 2, 42, 47, é um reflexo dessa missão. A primeira igreja era marcada pela comunhão, pelo ensino, pela oração e pela partilha de bens. Isso não era apenas uma estrutura social, mas uma expressão concreta do amor de Deus em ação. A verdadeira comunidade cristã se caracteriza pela solidariedade e pelo cuidado mútuo, onde cada membro é valorizado e apoiado. Assim, a fé se manifesta não apenas em crenças individuais, mas em ações coletivas que promovem a justiça, a compaixão e a esperança. Em última análise, a passagem de João 3,16 nos convida a mergulhar em um relacionamento profundo e transformador com Deus através de Jesus Cristo. É um convite que nos leva a entender que somos amados, perdoados e chamados a viver de maneira que reflita esse amor. À medida que abraçamos essa verdade, somos enviados para impactar o mundo ao nosso redor, trazendo esperança, luz e vida àqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. A salvação, a evangelização e a vida em comunidade estão interligadas, formando um ciclo contínuo de graça e transformação que é fundamental para a vivência cristã. A reflexão sobre o Novo Testamento nos leva a uma profunda compreensão da vida e do ensinamento de Jesus Cristo, bem como ao desenvolvimento da comunidade de fé que ele estabeleceu. Ao analisarmos Atos 2, 42, 47, podemos perceber os fundamentos que moldaram a vida da primeira comunidade cristã e, por extensão, o que deve ser o coração da igreja contemporânea. A passagem em Atos descreve uma comunidade vibrante e unida que dedicava-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à fração do pão e às orações. Esses elementos não eram apenas práticas religiosas, mas sim o alicerce de uma vida em comum que refletia a essência do amor de Cristo. O ensino dos apóstolos era uma forma de assegurar que a mensagem de Jesus permanecesse pura e viva, passando de geração em geração. Hoje, essa prática nos lembra da importância de estarmos fundamentados na palavra de Deus, buscando entender e aplicar seus ensinamentos em nosso cotidiano. A comunhão, por sua vez, vai além de um simples convívio social. Ela implica um compromisso profundo com o outro, uma solidariedade que transcende as barreiras sociais, econômicas e culturais. Ao partilhar suas posses, a comunidade cristã primitiva demonstrou que a verdadeira riqueza reside na disposição de servir e cuidar uns dos outros. Esse exemplo nos convida a refletir sobre como vivemos nossa fé em comunidade hoje. Estamos dispostos a nos sacrificar pelo bem do próximo? Estamos atentos às necessidades ao nosso redor? A vida cristã não se resume a uma experiência individualista, mas a um chamado para vivermos em conexão com os outros, formando um corpo unido em Cristo. A fração do pão menciona a importância da Eucaristia, que é um símbolo poderoso da presença de Cristo entre nós. A partilha do pão e do vinho não é apenas um ritual, mas um lembrete constante do sacrifício de Jesus, que nos uniu a Ele e uns aos outros. Essa prática nos chama à gratidão e à reflexão sobre o que significa ser parte do corpo de Cristo. Ao nos reunirmos em torno da mesa, somos convidados a reconhecer que cada um de nós tem um papel vital a desempenhar na edificação da comunidade de fé. As orações, mencionadas na passagem, são o alicerce espiritual que sustenta toda essa dinâmica comunitária. A oração é a nossa comunicação com Deus, um meio pelo qual buscamos sua orientação, força e sabedoria. Em um mundo repleto de distrações e incertezas, a oração nos conecta a Deus e nos une como irmãos e irmãs em Cristo. Ela nos lembra da nossa dependência do Senhor
e da necessidade de intercedermos uns pelos outros, fortalecendo a unidade da Igreja. Além disso, Atos 2, 42, 47 nos apresenta a imagem de uma comunidade que atraía outros para a fé. A maneira como viviam, com alegria, simplicidade de coração e generosidade, era um testemunho poderoso que ressoava além das paredes da igreja. Essa vida autêntica em comunidade se tornava um farol para aqueles que estavam fora, mostrando o amor de Deus em ação. Assim, somos desafiados a considerar como nossas vidas refletem a luz de Cristo em nosso contexto atual. Estamos vivendo de maneira que outros possam ver e experimentar o amor de Deus por meio de nós? Por fim, a passagem conclui destacando a adição de novos crentes à comunidade, um testemunho do poder transformador do Evangelho. À medida que vivemos nossa fé de maneira autêntica e comunitária, podemos esperar que Deus continue a trabalhar em nossos corações e nas vidas daqueles ao nosso redor. A grande comissão, conforme mencionada em Mateus 28, 19-20, está intrinsecamente ligada a essa vivência comunitária. Quando somos uma comunidade vibrante e amorosa, somos, de fato, um testemunho vivo do chamado para fazer discípulos de todas as nações. A reflexão sobre Atos 2, 42, 47 nos leva a um compromisso renovado com a vida em comunidade, com o ensino sólido da palavra, com a partilha e a oração, e com o testemunho autêntico do amor de Cristo. Que possamos nos inspirar na vida da igreja primitiva e buscar, com fervor, viver de maneira que glorifique a Deus e atraia outros a conhecerem a verdade do Evangelho. Na continuidade, teremos uma oração. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que nos ama com um amor eterno, chegamos diante de Ti com corações humildes, conscientes da Tua grandeza e da Tua bondade infinita. Reconhecemos que em Ti encontramos a verdadeira fonte de vida e a luz que ilumina nosso caminho. Assim como nos ensinou Teu Filho, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, buscamos a Tua presença, desejando nos aproximar mais de Ti e entender a profundidade do Teu amor. Pai Santo, neste momento queremos Te louvar e adorar. Agradecemos por cada dia que nos concedeste, por cada bênção que recebemos, por cada sorriso que compartilhamos e por cada desafio que nos fortalece. Em meio às tribulações, lembramos das palavras de Paulo aos Romanos, que nos ensinam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que possamos sempre confiar em Tua soberania, mesmo quando os caminhos parecem obscuros e incertos. Nosso desejo é viver em harmonia com a Tua vontade. Pedimos, Senhor, que nos concedas discernimento para compreender Teus propósitos em nossas vidas. Ajuda-nos a ser luz neste mundo, assim como nos ensinou Jesus, para que possamos refletir o Teu amor e a Tua graça a todos ao nosso redor. Que em nossas ações e palavras possamos ser instrumentos de paz, levando esperança e conforto aos que estão aflitos e necessitados. Senhor, em meio às nossas lutas diárias, lembramos das promessas que nos foram feitas. Que possamos sempre nos lembrar de que não estamos sozinhos, pois Teu Espírito Santo habita em nós, guiando-nos e consolando-nos em todos os momentos. Pedimos que o Teu Espírito nos fortaleça, para que possamos resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Que nossas vidas reflitam a transformação que é possível através de Cristo, que nos chamou para sermos novas criaturas, deixando para trás as coisas antigas e abraçando a nova vida que temos nele. Ó Pai, em um mundo tão conturbado e cheio de incertezas, queremos Te pedir sabedoria para enfrentar os desafios que surgem diante de nós. Que possamos buscar a Tua direção em todas as decisões que tomamos, lembrando sempre que em Ti encontramos segurança e paz. Que nossos corações sejam preenchidos com a certeza de que, mesmo em meio às tempestades, Tu és a nossa âncora, firme e segura. Nosso desejo é viver em comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé. Que possamos cultivar relacionamentos saudáveis, baseados no amor e na compreensão, seguindo o exemplo de Cristo, que nos ensinou a amar uns aos outros como Ele nos amou. Que possamos ser uma comunidade que se apoia mutuamente, que se alegra nas vitórias e se consola nas tristezas. Que cada um de nós possa ser um reflexo do Teu amor, demonstrando compaixão e empatia com aqueles que nos cercam. Senhor, também queremos interceder por aqueles que sofrem, pelos enfermos, pelos que estão passando por dificuldades emocionais, financeiras ou espirituais. Que a Tua mão poderosa os alcance, trazendo cura, restauração e esperança. Que eles sintam a Tua presença confortadora em suas vidas,
e que possam encontrar em Ti a paz que excede todo o entendimento. Que possamos ser instrumentos do Teu amor, estendendo a mão aos que estão caídos e trazendo alívio aos que estão sobrecarregados. Agradecemos, Senhor, por Tua palavra que nos guia e nos ensina. Que possamos meditar nela dia e noite, permitindo que ela transforme nossos pensamentos, nossas atitudes e nossos corações. Que as Escrituras sejam nosso manual de vida, iluminando nosso caminho e nos trazendo sabedoria em cada passo que damos. Que sejamos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Em tudo o que fazemos, queremos glorificar o Teu nome. Que nossas vidas sejam um testemunho da Tua bondade e da Tua graça. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo, levando a mensagem de salvação a todos que cruzam nosso caminho. Que cada palavra que proferimos e cada ação que realizamos reflitam o amor que recebemos de Ti e que, por meio de nós, muitos possam ser atraídos para a Tua presença. Que a nossa fé seja uma luz que brilha intensamente, mesmo nas noites mais escuras, apontando sempre para Ti, nosso Deus e Salvador. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que nos ama com um amor eterno, chegamos diante de Ti com corações humildes, conscientes da Tua grandeza e da Tua bondade infinita. Reconhecemos que em Ti encontramos a verdadeira fonte de vida e a luz que ilumina nosso caminho. Assim como nos ensinou Teu Filho, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, buscamos a Tua presença, desejando nos aproximar mais de Ti e entender a profundidade do Teu amor. Pai Santo, neste momento, queremos Te louvar e adorar. Agradecemos por cada dia que nos concedeste, por cada bênção que recebemos, por cada sorriso que compartilhamos e por cada desafio que nos fortalece. Em meio às tribulações, lembramos das palavras de Paulo aos Romanos, que nos ensinam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que possamos sempre confiar em Tua soberania, mesmo quando os caminhos parecem obscuros e incertos. Nosso desejo é viver em harmonia com a Tua vontade. Pedimos, Senhor, que nos concedas discernimento para compreender Teus propósitos em nossas vidas. Ajuda-nos a ser luz neste mundo, assim como nos ensinou Jesus, para que possamos refletir o Teu amor e a Tua graça a todos ao nosso redor. Que em nossas ações e palavras possamos ser instrumentos de paz, levando esperança e conforto aos que estão aflitos e necessitados. Senhor, em meio às nossas lutas diárias, lembramos das promessas que nos foram feitas, que possamos sempre nos lembrar de que não estamos sozinhos, pois Teu Espírito Santo habita em nós, guiando-nos e consolando-nos em todos os momentos. Pedimos que o Teu Espírito nos fortaleça para que possamos resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Que nossas vidas reflitam a transformação que é possível através de Cristo, que nos chamou para sermos novas criaturas, deixando para trás as coisas antigas e abraçando a nova vida que temos nele. Ó Pai, em um mundo tão conturbado e cheio de incertezas, queremos Te pedir sabedoria para enfrentar os desafios que surgem diante de nós. Que possamos buscar a Tua direção em todas as decisões que tomamos, lembrando sempre que em Ti encontramos segurança e paz. Que nossos corações sejam preenchidos com a certeza de que, mesmo em meio às tempestades, Tu és a nossa âncora, firme e segura. Nosso desejo é viver em comunhão com nossos irmãos e irmãs na fé, que possamos cultivar relacionamentos saudáveis, baseados no amor e na compreensão, seguindo o exemplo de Cristo, que nos ensinou a amar uns aos outros